Os segredos da oração vitoriosa, capítulo 7. Autor Kenneth Reagan. Narração Adailton de Jesus. Um dos passos mais importantes para o desenvolvimento espiritual é aprender a orar. Você não pode crescer espiritualmente e ser bem-sucedido em seu caminhar cristão sem desenvolver uma vida de oração. Uma vida de oração bem-sucedida precisa ser baseada na palavra de Deus. Em João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: "Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito." Se tirasse parte desse versículo de seu contexto e lesse "pedireis o que quiserdes e vos será feito", você diria: Oba, isso não é maravilhoso? Ele disse que posso pedir qualquer coisa e que isso me será feito. Senhor, quero isso, e Senhor, quero aquilo, e vou conseguir só porque pedi. Mas espere um instante, não foi isso que Jesus disse. Não saia por aí com apenas uma parte desse versículo pedindo a Deus tudo o que quiser. Pedir e alcançar aquilo que deseja é uma condição que se apoia no restante do texto. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, se permanecerdes em mim. Permanecer em Jesus significa não apenas ser nascido de novo, mas andar em contínua comunhão com Ele. Sim, devemos permanecer em comunhão com Ele. E a comunhão com Ele nós obtemos por meio da oração. Em Jeremias capítulo 29, versículo 12, está escrito: "Então me invocareis, ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei." A Bíblia nos revela que milagres sempre acontecem depois de orar e clamar a Deus. Se quisermos viver milagres pelo poder de Deus, fluindo através de nós, precisamos procurar ter uma vida de oração a Deus. A oração é o segredo da nossa vitória. A oração é o segredo do avivamento na vida do crente. A oração é o segredo do poder da igreja. Precisamos valorizar cada vez mais os momentos que passamos diante de Deus como sendo algo maravilhoso que é para a glória do Todo-Poderoso e como sendo algo que trará com toda a certeza respostas para a nossa vida. A oração será sempre o segredo da vitória do cristão. O crente tem o dever de orar sempre e nunca desistir. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, está escrito: "E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer." Orar sempre. Se você tem orado e ainda não obteve resposta para aquilo que está buscando diante de Deus, continue a orar. Orar sempre significa continuar orando, mesmo que ainda não tenha obtido resposta às suas orações. Você deve continuar perseverando em oração, e desta forma você estará glorificando a Deus por colocar nele a sua fé e confiança e acreditar que Deus é fiel para honrar as nossas orações a Ele. Moisés orou e Deus abriu o mar. Quando Josué orou, Deus parou o sol. Quando Ana orou, Deus deu a ela um filho. Quando Salomão orou, a glória de Deus encheu o templo. Quando Jesus orou, Lázaro ressuscitou. Sempre que alguém ora, acontece algo maravilhoso, ainda que não seja momentaneamente, mas vai acontecer, porque a oração sempre produz resultados. A oração que é feita em comunhão com Deus Todo-Poderoso. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 12, versículo 12: "Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração."
Mais uma vez, a palavra de Deus nos dizendo que devemos perseverar em oração. Não se preocupe se ainda não recebeu resposta. Persevere em oração. Continue orando, buscando ao Senhor de todo o seu coração e tenha plena certeza que Ele vai honrar a sua fé nele, porque Deus é fiel e nunca decepciona quem coloca nele a sua fé e esperança. A tríplice finalidade da oração. Primeiro, oração é adoração. O salmista Davi, quando comparecia diante do Senhor, começava adorando, glorificando a Deus. Adore ao Senhor na beleza da sua santidade. Quando você comparece diante de Deus com a sua adoração, exaltando ao Todo-Poderoso, você está demonstrando para Ele que acredita que Ele é poderoso para honrar a sua fé nele. A segunda finalidade da oração é intercessão. Daniel orou 21 dias em favor de Israel. Oração também é intercessão, e quando intercedemos pelo nosso próximo, Deus também nos recompensa com respostas às nossas orações, porque quando nós estamos intercedendo, na verdade nós estamos semeando oração, semeando fé. A terceira finalidade da oração é que oração também é súplica. A oração de Ana pedindo um filho foi uma súplica. Ana suplicou a Deus e orou e pediu e invocou ao Senhor e a resposta não vinha, mas ela continuou orando e Deus a respondeu com a resposta da sua oração e lhe deu um filho, que foi o profeta Samuel. Deus vai responder às suas orações se você tão somente não desistir de continuar orando ao Senhor com fé e dedicação. Um dos grandes segredos da oração vitoriosa é que a oração vitoriosa tem que ser feita baseada na palavra de Deus. Você só vai receber respostas quando a sua vida de oração estiver baseada na palavra de Deus. Portanto, quando estiver em necessidade, passando por lutas ou provações e precisar orar, procure textos da palavra de Deus que prometem aquilo que você está pedindo em oração. E então você terá um sólido fundamento para a sua fé. Serei honesto com você. Já surgiram necessidades diversas em minha vida, em minha família ou em meu ministério, sobre os quais não orei de imediato. Algumas vezes se passaram vários dias sem que eu orasse por essas necessidades. Eu queria orar baseado na palavra de Deus e ter a questão resolvida de uma vez por todas. Então, tomei tempo para absorver a palavra de Deus primeiramente e construir um sólido fundamento para a minha fé. Apesar de já saber o que a palavra dizia sobre o assunto, tomei tempo para, uma vez mais, fixá-la em meu coração para que tivesse um sólido fundamento para a minha fé. Olha, acredite, se você orar baseado na palavra de Deus, Deus vai honrar a sua fé. Deus vai ouvir a sua oração e o Senhor vai te dar a vitória, porque é o que Ele promete na sua palavra. Em João capítulo 14, versículo 14, está escrito: se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Então, ore a Deus em nome de Jesus Cristo, acreditando que é a palavra de Deus que te inspira a orar em nome de Jesus. O segredo da vitória em oração é orar no nome do Senhor Jesus Cristo e acreditar que Deus vai honrar a nossa fé nele. Em João capítulo 16, versículo 24, está escrito: até agora nada tendes pedido em meu nome. Pedi e recebereis, para que a vossa alegria seja completa. O segredo da vitória em oração: primeiro, orar de acordo com a palavra de Deus, orar crendo que Deus vai honrar a sua palavra e vai atender às nossas orações. Também orar em obediência à palavra de Deus e orar em nome de Jesus. Se você está orando por algo, acredite que Deus vai ouvir a sua oração e já comece a louvar a Ele, porque Deus é fiel e sempre honra a nossa fé nele.